parte para a missão, envia uma parte para aquilo que é necessário para a obra de Deus. Então veja bem, Deus é sabedoria. Deus não precisou usar político, não precisou usar empresário. Deus preparou toda a situação para o seu próprio povo ajudar a sua obra. Então Deus abençoa o povo dele e o povo dele abençoa a obra de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, vamos ter que arrumar uma maquininha. Porque tudo é no cartão. Eu não uso dinheiro, irmão. Eu só uso cartão. Às vezes eu vejo os irmãos dar oferta, eu quero dar oferta, mas eu não tenho, não é que eu não queira. Eu não pego mais dinheiro da mão, só dinheiro na conta, no cartão. Tem que arrumar uma maquininha para nós ofertar na maquininha. Amém? Então eu só quero que os irmãos entendam. O dinheiro faz parte da obra de Deus. Deus deixou essa incumbência para o seu povo ajudar a sua obra. Não é político, não é empresário, não é ninguém. É o povo de Deus que Deus abençoa para ajudar a sua obra através do dito das ofertas. Fique em pé em nome de Jesus, fazer uma oração. Vamos passar aqui a hora do oferta. Grande, soberano e eterno Deus, eu te dou graça, Pai, por mais um instante na tua presença essa noite, um instante especial, Senhor, onde aqui vamos participar do teu corpo, do teu sangue. Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, que tem ajudado a tua obra, aqueles que não têm condições, aqueles que não têm ganho, Pai. Abençoa também eles, ó Deus, venha abençoar, venha dar vitória, venha prosperar, venha ajudar cada dia mais o teu povo, para que ajude, Senhor, a tua obra santa, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que abençoa e dá vitória. Confirma a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Jesus. Tomai vossos assentos em nome de Jesus. Nós vamos ouvir irmão Marciano, ele estará louvando ao Senhor. E com este louvor, já vão tirar os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. E ele já está na direção da palavra em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É um culto de Santa Ceia. É um culto de Santa Ceia e não podemos deixar de falar do sacrifício daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. As batidas do martelo cada vez subia mais, e o gemido muito triste do Salvador Jesus, deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado, morreu e assassino, meu Jesus foi condenado.
nessa noite, com muita alegria, mais uma vez, saudar a querida igreja que está aqui na congregação da Renascer. E eu quero convidar a igreja a nós nos colocarmos de pé nessa noite. Vamos estar fazendo menção de um texto da palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22 e o versículo 2. Nessa noite é uma noite de falar sobre oferecer. E nós, nesta noite, não queremos falar sobre coisas terrenas. Queremos falar sobre coisas espirituais, sobre o oferecer, sobre a entrega, sobre o se entregar. Gênesis capítulo 22, os irmãos encontraram, amém? Nos diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Repita comigo: toma agora o teu filho, o teu único filho. Muito bem. Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém. Pai, mais uma vez oramos a Ti nessa noite. Eu apresento a congregação da Renascer, apresento diante de Ti esta mensagem que o Senhor me deu para trazer ao povo nessa noite. Agora te peço, fala mais uma vez, Senhor, porque esta noite é uma noite de milagres, é uma noite de renovo da esperança, é uma noite, Senhor, onde eu creio que o Senhor continuará agindo em nome de Jesus. Amém. Tome o teu assento adorando ao Senhor. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar sobre a vida do patriarca Abraão. Eu quero nessa noite fazer menção sobre um dos momentos mais difíceis da vida de Abraão. Eu quero nessa noite trazer a menção dos irmãos, um dos momentos mais angustiantes pelos quais Abraão passou. A Bíblia diz que Abraão peregrinou pelo deserto, Abraão passou pelo Egito, Abraão cavou poços em lugares secos, Abraão teve o seu gado multiplicado muitíssimas vezes mais, Abraão teve muitos pastores. Mas a Bíblia agora vai mostrar que Abraão não tinha alguém para quem deixar aquilo do qual ele estava galgando, alcançando, segundo aquilo que Deus lhe havia prometido. Deus havia prometido a Abraão muitíssimas riquezas. Deus havia prometido a Abraão que faria com que a sua descendência, faria com que a sua geração fosse tão numerosa quanto as estrelas do céu, fosse tão grande, aleluia, fosse tão grande quanto as estrelas do céu e tão numerosa quanto a areia da praia. Agora Deus havia feito estas promessas a Abraão, mas Abraão precisou tomar uma posição. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão e diz: sai do meio da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse a Abraão: sai do norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste. Deus disse para ele: toma uma posição de fé, toma uma atitude, toma uma iniciativa, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e depois que tu tiver saído, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te dar a direção. Eu nessa noite já quero dizer algo da parte de Deus. Deus está chamando alguém para uma coisa nova. Deus está chamando alguém para viver algo novo. Deus está chamando alguém aqui nessa noite para viver uma nova experiência de fé. Como Deus vai fazer não importa, do jeito que Deus vai fazer não importa. O que importa é que quando você tomar a posição, tomar a direção, tomar a decisão e dizer: Senhor, eu estou aqui, então Deus te guiará.
cultivo, se não fosse uma terra cheia de pedras, cheia de espinhos, cheia de maricá, aleluia, nós observaríamos se a terra seria boa. Agora Abraão tomou uma posição de fé, obedecendo, confiando na promessa que não o homem havia lhe feito, mas o próprio Deus. Agora a Bíblia vai mostrar que Abraão toma junto de si um dos familiares chamado Ló, e Abraão leva com ele Ló. Ao levar Ló com ele, a Bíblia vai dizer que o gado de Abraão cresce muito, fica numeroso. O gado de Ló também cresce muito, fica numeroso. A água começa a escassear, o pasto começa a escassear, e agora os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. E agora Abraão vai precisar tomar uma decisão que ele não tomou no dia que ele saiu. Ele desceu quando Deus falou sai, mas Deus disse deixa a parentela. Ele levou consigo um carrapicho, levou algo que não devia ter levado, levou alguém que não precisava, que não devia, porque Deus disse sai da tua parentela, sai no meio deles. Deus nessa noite está falando com alguém que está aqui, e Deus não está mandando você se retirar no meio da tua família, Deus não está falando para você se retirar no meio dos seus parentes. Deus está dizendo que para você alcançar a promessa que Ele tem te feito, para você alcançar as bênçãos que Ele tem prometido, você precisa deixar o teu Ló para trás, deixa o Ló para trás, caso contrário você não perseverará. Eu não sei o que vem a ser Ló dentro de um contexto espiritual da tua vida. Quem sabe alguma coisa que você não consegue se livrar, que trouxe junto para a vida espiritual. Mas Deus está comprando o posicionamento de alguém nessa noite. Deus está dizendo, deixa Ló para trás, deixa ele para trás, deixa essa coisa para trás, e depois disso eu te abençoarei. Agora a Bíblia vai dizer no Gesiel que Abraão vai falar com Ló, e ele vai dizer, olha, hoje está diante de ti, escolhe, se você vai para o deserto, eu vou para as campinas de Sodoma e Gomorra, mas se você for para Sodoma e Gomorra, então eu irei para o deserto. A Bíblia vai mostrar que Ló não honrou, aleluia, o seu tio Abraão, mas Ló agora vai olhar para as pastagens, Ló vai olhar com olhos terrenos, com olhos físicos, as campinas de Sodoma e Gomorra e Morro de Mar, e agora ele vai ver o que é bom para ele. Ele não honra o seu tio, ele não honra a atitude que o seu tio teve, de cuidar dele, de conduzir ele, e agora ele vai escolher as campinas de Sodoma e Gomorra, onde tinha pastos verdejantes, onde tinha manancial de água, e Abraão agora vai em direção ao deserto. Abraão disse para Ló dessa forma, sabe por que, porque se Deus estivesse com ele, estando no deserto ou na campina, tudo que importava era ele não estar sozinho. Se ele estivesse no deserto, até no deserto Deus faria ele prosperar, porque Deus estaria com ele. Duas vidas, dois caminhos. Agora Abraão vai para o deserto. Abraão vai para o deserto e Ló vai para um lugar bom. Ló vai para um lugar tranquilo. Ló vai para um lugar descansado, sossegado. Nem sempre aquilo que parece bom aos teus olhos é aquilo que Deus quer para a tua vida. Às vezes é melhor passar pelo deserto, ter que cavar poço, lutar na presença de Deus e alcançar uma grande vitória do que ir para a campinas de Sodoma e Gomorra e lá ser envergonhado juntamente com a sua família. Deus está falando nessa noite e Deus está convidando, Deus não está mandando, Deus está desafiando alguém a deixar o comodismo espiritual, deixar as campinas de Sodoma e Gomorra e ir em direção ao deserto, porque no momento de deserto, é no momento de aflição, é no momento de angústia, é no momento de prova, que Deus vai te prosperar. Parece fácil, né? Parece fácil para o deserto cavar poço. Parece fácil para um lugar cheio de pedra, irmã, e cavar poço. Eu fico pensando quantas vezes Abraão olhou para as mãos e viu o sangue escorrendo das mãos.
Sodoma e Gomorra lá tinha pastagem verde, tinha fonte de água, mas tu escolheu vir para o deserto. Abraão sabia que Deus estava com ele, não importando a situação em que ele estava, mas cedo ou mais tarde Deus faria um milagre na vida dele. Eu sei que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não importa a situação que você está nesse momento, não importa o que você esteja atravessando nesse momento, continua cavando, as lágrimas estão rolando no teu rosto, está com o corpo cansado, está ferido, está machucado, mas Deus vai fazer a água brotar no deserto. Abraão prospera. Deus abençoou muitíssimo ele. Mas agora ele vai chegando na idade dos 100 anos e ele não tem filho. A sua esposa com 90, ele com 100. Ele fica pensando, e a promessa que Deus havia me feito? Quando Deus vai cumprir? Às vezes a gente é impaciente. Nós não sabemos esperar o tempo e não sabemos esperar a hora de Deus. Gostamos muito de ler Eclesiastes 3. Gostamos muito de ler que há um tempo determinado para todas as coisas, mas não temos paciência para esperar Deus realizar a promessa dele na nossa vida. E Deus está dizendo nessa noite que verdadeiramente, de fato, há um tempo determinado. O diabo pode te atacar até determinado ponto. Quando Deus dizer chega, ele não tem mais condições de colocar a mão no teu casamento, na tua vida financeira, na tua saúde, mas é preciso passar pelo deserto e vencer no deserto. Jesus não foi derrotado no deserto. No deserto foi que Jesus foi provado. E quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto não para ele ser reprovado. O Espírito Santo levou Jesus para ele ser aprovado. Se Deus nos coloca no deserto, se Deus permite o deserto, é porque Deus quer nos aprovar. Deus não tem prazer em nos constranger. Deus não tem prazer que a gente caia. Deus não tem prazer que a gente viva uma vida de derrota. Deus não tem prazer que a gente se frustre. Se Ele te levou para o deserto, é porque Ele quer te abençoar. O tempo passa e parece que a promessa não se cumpre. O tempo passa e o ânimo de Abraão parece que vai desfalecendo. Às vezes para nós, irmão Júlio, o tempo é amigo. Mas às vezes parece que o tempo, de certa forma, em alguns momentos, irmão, se torna, parece, inimigo. Às vezes o tempo parece que nos faz lembrar da promessa e o diabo tenta dizer, mas vem aquilo que Deus prometeu, e aquilo que Deus falou tantas vezes, como é que não se cumpre na tua vida? Eu acho que isso não vai se cumprir, mas é mentira do diabo. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus faz uma promessa, Ele é especialista em nos cumprir. O problema é que nós não queremos passar por deserto. Segunda coisa que Abraão faz. Primeira coisa que Abraão faz quando ele entra no deserto. Ele botou o pé no deserto e ele construiu o que? Um altar. Falta altar. Às vezes ele entra no deserto, mas entra sem altar. E o altar é a nossa oração. O altar é aquilo que nós vamos apresentar como sacrifício diante de Deus, nos derramando na presença do Senhor. Por cada lugar que Abraão passava, ele levantava um altar. Falta altar. Falta altar nesses últimos dias. Falta altar nesses últimos tempos. É preciso nós levantarmos altar no meio da prova. No meio da prova a gente se cala. E Deus quer que você levante o altar. Eu estou doente, mas eu não vou deixar de glorificar a Deus. Eu estou sofrendo, mas eu não vou deixar de glorificar a Deus. O meu casamento não vai bem, mas eu não vou me deixar de adorar a Deus. Nós estamos com um problema financeiro, mas eu não vou deixar de adorar a Deus. Eu tenho altar para Deus. Eu estou fazendo altar para Deus. E eu sei que Ele vai me ouvir. As vitórias de Abraão no deserto eram os altares que ele levantava. Aleluia. A Bíblia vai falar que Elias agora vai desafiar Acabe e Jezabel, seus profetas. E agora a primeira coisa que Deus vai fazer quando Ele desafia os profetas de Baal no monte é fazer o quê? Ele vai levantar um altar. Ele vai levantar um altar. E o que ele vai fazer? Ele não só levanta um altar. Elias não só levanta o altar para ver o milagre. Elias pega as pedras e organiza.
Tem gente que tem altar, mas não tem pedra organizada. O altar está todo meio torto, meio esculhambado. E quando o altar está torto, esculhambado, pode oferecer o sacrifício, mas o fogo não desce. Deus nessa noite está dizendo ao alguém: você tem altar, mas precisa organizar o teu altar. E então não receberei o teu sacrifício. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. A palavra de ceia bate lá no fundo da alma da gente. Eu não fiz esforço nenhum. Deus está me dando nesse momento essa palavra que eu estou compartilhando com a igreja. Agora a Bíblia vai dizer que Abraão está sem filhos. E eles agora vão querer dar uma forcinha para Deus. A sua esposa Sara diz: olha, tem aí a lista Agar. Deita com ela, tem um filho com ela, a criança vai nascer no meu braço e a criança vai ser minha também. Às vezes a gente pensa que é Deus que está fazendo e a gente quer dar uma forcinha, quer dar uma mãozinha, quer dar uma ajudinha para Deus. E depois, quando as coisas saem fora do controle, a gente diz: mas eu acho que Deus não organizou, eu penso que Deus não deixou, porque parece que Deus não está nessa situação. São situações que nós procuramos com a nossa própria mão, são situações que nós buscamos para a nossa vida. E agora a Bíblia vai dizer que Agar, representando as obras do diabo, começam a desprezar, começam a envergonhar Sara, começam a gerar problemas dentro da sua casa. Alguém que está aqui nessa noite que está com problema dentro de casa. Começa as lâmpadas que estão acesas. Há pessoas que estão aqui que estão com problema na família. O encarregado não sabe, o pai não sabe, mas Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe de tudo. Agora eles vão ter um problema. Aleluia. E depois disso Deus vai aparecer a Abraão. E Deus vai dizer para ele: eu prometi. Glória a Deus. Repita comigo: eu prometi. Não, mais forte. Eu prometi. Isso eu cumpro. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Essa mensagem parece mensagem marcada. Olha, nós estamos em culto de ceia. E agora a Bíblia vai dizer que Abraão tem o seu filho. Deus agora abre o ventre de Sara. Estava com o ventre já ressecado. Agora Deus abre o ventre dela e nasce Isaac. Aquela criança era o filho da promessa. Era o filho que ele estava esperando já pelas décadas, tanto tempo. Agora Deus dá. Isaac vai crescendo, aleluia, e Abraão vai ensinando ele a servir ao Senhor, a crescer na presença do Senhor. Mas chega um tempo em que ele já está em uma fase bem desenvolvida, e Deus fala para Abraão e diz: agora toma Isaac e leva o Moriá e lá sacrifica ele. Sacrificar o que não dói é fácil. Sacrificar aquilo que dói gera uma manifestação no mundo espiritual. Tem gente que sacrifica só o que não dói, mas quando a gente sacrificar o que dói, então o mundo espiritual vai se mover. Como assim, missionário? A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que Ana subia a Siló todo ano. Todo ano ela ia trocando seu marido e ia a Siló sacrificar o Senhor. E a vida dela não mudava em nada. Mas a Bíblia vai dizer que ela estava sendo desprezada pela sua rival chamada Penina. Ela estava sendo constrangida, envergonhada, zombada. Quem sabe alguém que está aqui está passando por uma situação de vexação, de constrangimento, de história de vergonha. E Deus está permitindo isso para que você se mexa, para que você se mova no mundo espiritual e se derrame na presença dele. Ana ia Siló, mas teve um ano diferente. Depois de tanto desprezo, depois de tanta zombaria, depois de tanta amargura, parece que Ana acordou. Tem gente que às vezes tem que estar debaixo do laço, debaixo do estreito espiritual para acordar. Ô irmãos, eu não vim passar laço em ninguém nessa noite, viu? É uma palavra direto do céu para alguém que está aqui. É uma palavra de sacrifício, é uma palavra de vitória. Eu não estou falando de sacrifício financeiro de maneira nenhuma. É uma palavra de renúncia, de abrir mão das horas boas que você tem para sacrificar em oração. Para sacrificar em oração na presença de Deus. Não basta só falar para Deus aqui, tem que falar aqui também. A Bíblia diz que Ana sobe a Siló, e quando ela chega lá, ela começa a orar, irmão Marcos. Começa a orar, irmão Gesiel. E o sacerdote vem diante dela e diz assim: mulher, tu está vendo nessa
Mas Jesus nunca consegue concluir a mensagem. Eu quero que nessa noite, antes de nós servirmos a Santa Ceia, eu quero nessa noite convidar a passar aqui para receber uma oração de sobrenatural, uma oração de altar derramado na presença de Deus. Alguém que está precisando de milagre. Ah, mas o irmão José Renildo vai saber. Eu saber. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: se nós julgássemos a nós mesmos, não seria? E nós temos problema. Todos nós passamos por dificuldades. Você que confia, você que crê, você que precisa receber o milagre nessa noite, passe aqui na sua mão. Glória a Jesus. Passe. Aleluia. Santo, santo é o Senhor da glória. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos nessa noite e vai falando com Deus. Olha, você chegou em um lugar na presença de Deus. Você agora está montando um altar na presença de Deus. Mas agora você precisa oferecer um sacrifício. E o sacrifício que Deus quer nessa noite é um coração rendido aos pés dele. É um coração rendido aos pés dele. É o que Deus quer nessa noite. Deus é dono do ouro, Deus é dono da prata. Deus está interessado na tua alma. Deus está interessado em realizar uma obra na tua casa. Só. Senhor, eu preciso tanto conversar contigo. Preciso contar renúncia com a minha dor. Vai falando da preciso ouvir a tua voz, sentir sua presença. Sem ela jamais poderei ser vencedor. Diga a Deus, vai falar comigo. Senhor, aqui neste momento vem falar comigo. Pois sem ouvir a tua voz aqui eu vou sair. Mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira. Aqueles joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Senhor, aqui em minhas mãos não me deixes cair. Segura, Senhor, eu quero sempre caminhar contigo ao teu lado. Senhor, tu és minha esperança, eles vão estar nos ajudando nessa noite. Eles vão estar passando ali nesse momento e nós vamos estar orando. Vamos estar orando nessa noite. Vamos estar orando nessa noite. Tem gente que já vai levantar o altar. Tem gente que já está derramando o seu coração no altar de Deus nessa noite. Deus não pediu nada para vencer o seu coração. O Filho representar a dor. O Filho representar o coração. Derrama o teu coração nessa noite. Oferece o teu sacrifício para Deus. Em nome de Jesus, Pai, oramos a Ti nessa noite. Declarando vitória sobre a vida desse irmão. Declarando vitória sobre a vida desse irmão, Senhor. Olha para ela, Senhor, que está construindo um altar na Tua presença, que está deixando o mal para trás. Eles estão no deserto, mas no deserto nós construiremos um altar. Na hora da luta nós construiremos um altar. Na hora do sofrimento nós construiremos um altar. Receba agora, Senhor, a oração dele. Ouve a oração dela, ouve a voz do Senhor. Ouve a oração dela agora nessa noite. Ouve a oração dele agora nessa noite. Esquenta as tuas mãos e
Deus diz: não faça tal coisa, porque Deus te provou e viu que tu é fiel. Nessa noite Deus está dizendo: eu soltei teu coração, eu te provei, eu contemplei a tua fidelidade. Por isso eu não provei um cordeiro, eu não provei o que você quem crê, levanta a mão nessa noite da glória. Deus vai prover o que você precisa. Deus vai mudar a situação. Deus vai transformar a história. O que o homem não pode fazer, Deus vai fazer. Receba a glória nessa noite, em nome de Jesus. Sente, irmãos, um minutinho, em nome de Jesus. Eu estou com meu dedo pisado. O irmão Marciano estará ministrando a Santa Ceia. Os demais companheiros. Eu juro, irmão. Misericórdia da minha vida, Deus. Rodivar em nome de Jesus. O irmão Marconi, eles vão estar ministrando a ceia juntamente com o nosso, aleluia, missionário nessa noite. Aleluia, eu convido os irmãos para ler a palavra concernente a Santa Ceia nesse momento, lá em Coríntios 11, 28, 23 a seguir. Meus irmãos, fiquem nesse espírito, nesse clima, aleluia, do Espírito de Deus. Aleluia. E a irmã Cleonice, ela estará tirando o louvor em nome de Jesus. Já pode passar para cá, irmã Cleonice. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão ou beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem assim,
que assim coma deste pão e beba deste cálice em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, Maria. Disse o Senhor: este é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso de memória de mim. Amém. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na nossa
tomar vossos assentos, um bocadinho, irmãos. Aleluia. Vimos Deus trazido através do seu servo a mensagem, aleluia, que foi pregada há poucos dias neste lugar. Quando o Senhor quer falar, Ele continua falando. Ele traz coisas diferentes para trazer a mesma mensagem. Muitas vezes não sabendo, aleluia, da vida daquele irmão, daquela irmã. Por isso eu digo, irmão, aleluia, Deus tem estado nesse lugar, irmão Marciano, e Deus vai continuar no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos sobre as minhas mãos os diplomas das irmãs. Vou fazer os anúncios em seguida e já estaremos passando a mão das irmãs. Quinta-feira nós temos um abençoado culto do círculo de oração. Aleluia. E no sábado, novamente, mais um grandioso e abençoado culto, aonde está vendo um bocadinho, houve algum motivo aí, mas nós vamos conversar sobre isso aí. Irmãos, é uma... Sábado de manhã, consagração do círculo de oração do maravilhoso. Sábado de manhã, oração na matriz do círculo de oração. Aqui o que nós é o preferencial em primeiro lugar, irmãos? Círculo de oração. Aleluia. Esta tem que estar na frente. Aleluia. É o culto que eu sempre considerei um dos primeiros. O segundo é o culto de jovens e adolescentes. Por quê? Porque é daqui que sai o pregador. É daqui que sai o mensageiro. Aleluia. Nós podemos até, quem sabe, mudar o nosso culto para mudar um culto aí em nome de Jesus. Nós vamos mexer aqui porque há necessidade. Eu não sei se a irmã já convidou alguém para sábado. Sim, já tinha feito essa escala. Não, já convidou o pregador? Houve um equívoco aí, o irmão também convidou o pregador para o culto. Nós vamos conversar o que nós podemos fazer. Círculo de oração em primeiro lugar, como eu digo. Nós vamos mudar, vamos mexer em alguma parte aí para o círculo de oração. Tá bom, irmã Cleonice? Tá? Nós vamos mexer para o círculo de oração. Que nós temos mudado. Nós pedimos o primeiro sábado, Glória a Jesus, aleluia. irmão, para culto da mocidade. Mocidade é em primeiro lugar. Eu sempre coloquei na minha vida, na minha carreira, o círculo de oração e a mocidade, porque é onde sai a missionário e missionário do pequeno, quando nós eles estão aqui, um pastor assumindo o nosso lugar. Por quê? Porque os nossos dias vão indo e Deus vai levantando a juventude. Os irmãos concordam dessa maneira, que não haja confusão? Amém? Aleluia. Irmãos, então nós vamos conversar sobre isso aí, depois do culto, a irmã Cleonice, irmão Marconi e os demais companheiros aqui em nome de Jesus. Irmãos, eu vou chamar uma por uma aqui, e nós vamos orar, nos despedir, bater uma foto junto com as irmãs. Glória a Deus, aleluia. Ela já veio da matriz assim, não foi porque eu coloquei. Quem me colocou lá não foi o irmão que me entregou isso. Aleluia. Primeiramente, Maria Rosli. Glória a Já Deus. pode ficando à direita. Nilza Fátima. Glória a Deus. Carmen Beatriz. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus da glória. Foi Carmen. Glória a Deus. Daiane Borba Viana. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Fabiana, irmã Fabiana.
Glória a Deus. Cleonice. Glória a Deus. Verônica. Oh, glória a Deus. É uma honra eu poder estar entregando para as irmãs. Eronita. Glória a Deus. Ficou alguma? Glória a Deus. Todas. Pedi para o irmão bater uma foto ali, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor é maravilhoso, Jesus. Deus da glória, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Senhor é maravilhoso, Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. Obrigado, irmãos. Nós vamos orar na pessoa do presbítero, irmão Júlio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já nessa oração vão estar despedidos. Amém. Senhor Deus e Pai, Obrigado, graças Senhor. te damos, Senhor, por essa grande oportunidade, Temos Senhor. ouvido, recebido Abençoa da as tua irmãs, parte nessa Senhor, noite. de broma na mão, Continua abençoando Senhor. nossas Cumprimos, irmãs, Senhor, o participaram da teu escola caso, bíblica, Senhor. Pai. A tua presença, Senhor. Continua Te fazendo elas agradecemos essa crescerem noite, na tua presença. pelo pão, pelo Continua dando sangue, vitória, Senhor. Senhor. Leva nós até nossos lares, Senhor. Nos leve em paz para nossas É a casas, tua Pai. mão, cada Glória um do livra do mal, do perigo, Senhor. Eita, Em nome de Jesus nós te Em agradecemos, nome de Senhor. Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Ele, Quem impedirá? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe.